Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Érica, sou do time de marketing da Thomson Reuters. Quero agradecer a presença de todos nesse webinar, que a gente vai falar hoje sobre a transformação cultural e gestão de times de alta performance, com a participação das especialistas jurídicas da Thomson Reuters, a Fernanda Serraviti e a Juliana Moraes, que são aqui da Thomson Reuters. E esse tema ele foi apresentado na última edição da FENALO. E a ideia é que a gente reforçar, é um tema muito relevante para o mercado. Então, quem não palestra na FENALO de 2023, a gente está dando essa oportunidade agora. Antes de começar o webinar, a gente recebeu algumas perguntas, mas eu quero para quem tiver interesse em mandar alguma dúvida, sugestão também. E aí, ao longo da apresentação, a gente vai respondendo, e o que não der tempo, a gente responde depois por e-mail. Agradeço a presença da Juliana, da Fernanda, e podem iniciar, meninas. Obrigada, Érica. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernanda. Bom, como a Érica comentou, pessoal, esse tema a gente apresentou na FENALO do ano passado por um auditório bem relevante, e desde então a gente tem recebido muitos questionamentos, pedidos até mesmo de temas parecidos, e aí a gente colocou no cronograma novamente poder falar um pouquinho mais desse tema tão relevante, né? Então, pessoal, começando, a gente vai falar um pouco sobre a transformação cultural em escritórios de advocacia, especialmente, e gestão de times de alta performance. Então, aqui a gente vai dar algumas dicas de como operacionalizar algumas rotinas e aprimorar a qualidade dos serviços jurídicos que vocês prestam, tá bom? Bom, como a Érica mencionou, eu sou a Juliana Moraes, eu sou formada em Direito também, pós-graduada em Notarial e Registral, também sou certificada Professional Scrum Product Owner pela Scrum.org e também sou especialista em Agile Jurídico. Estou há 14 anos na Thomson Reuters e hoje eu atuo como gerente de proposta de valor aqui para o mercado jurídico. Fê, quer falar um pouquinho de você? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada, Ju e Érica, pela introdução. Eu sou a Fernanda Serraviti, também sou formada em Direito, como a Ju, mas eu brinco que, apesar de ter formado em Direito, eu me apaixonei mais pelo mundo da gestão e da tecnologia. Então, hoje eu atuo como consultora de capacitação aqui do time comercial da Thomson Reuters. E como a Ju falou, além da gente ter trazido esse tema na FENALO e ter tido uma troca muito legal com a plateia que estava lá presente, a gente tem tido muitos pedidos e recebido muitas análises de prospects, né, de clientes que a gente conversa do Brasil todo com relação a essa temática de cultura e implementação de novas tecnologias, justamente para impulsionar os escritórios e os departamentos jurídicos. Bom, para que a gente possa iniciar essa conversa, pessoal, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, para a gente começar a refletir sobre o tema. Quem quiser responder colocando aqui no chat pode ficar à vontade, ou pode só refletir internamente mesmo. A primeira é: quem aqui acredita que tem problemas de performance no time? Vocês gostariam de ter uma equipe que fosse mais eficiente, ou seja, uma equipe que fosse capaz de produzir mais em menos tempo e com mais qualidade na entrega? Outro ponto: vocês consideram que a equipe de vocês ela se comunica bem e que cada pessoa do time, cada colaborador consegue efetivamente entender qual que é o seu papel e a sua responsabilidade na entrega dos resultados? E por último, mas não menos importante, a sua equipe consegue se adaptar de forma ágil às mudanças? Bom, a gente sabe que se manter atualizado e competitivo no mercado jurídico atual, que é marcado por grandes e por intensas transformações, tem sido um desafio compartilhado por muitos escritórios e departamentos jurídicos. E quando eu falo de mudança, pessoal, no sentido amplo mesmo, né? Não é só mudança no próprio ordenamento, a gente vive tendo mudança de legislação, de entendimento jurisprudencial, né? Cada vez mais a gente tem mudanças jurídicas efetivamente, mas a gente também tem mudanças do próprio mercado em que os escritórios e os departamentos estão inseridos. E eu tenho escutado muito dos escritórios uma mudança também relacionada aos clientes.
como os clientes dos escritórios têm se portado hoje quando procuram um advogado, né? O que eles esperam dos escritórios nessa troca? E a gente sabe que, nesse momento, essa relação de confiança e transparência ela é extremamente importante. Então, diante de tudo isso, surge essa necessidade da gente refletir e criar estratégias para elevar o desempenho das nossas equipes, para justamente torná-las mais eficientes, entregando mais em menos tempo e com mais qualidade, como eu falei anteriormente. Mas afinal de contas, né, qual que é o segredo para a gente maximizar o resultado das nossas equipes e, consequentemente, do nosso negócio, do nosso escritório? Segundo uma pesquisa, pessoal, que foi realizada durante 5 anos pelo Google, essa pesquisa eles chamaram de Projeto Aristóteles, não basta a gente simplesmente reunir as pessoas mais qualificadas para criar uma grande equipe. O que importa é menos sobre quem faz parte dessa equipe e mais sobre como essa equipe trabalha junta, como essa equipe interage. Então, em outras palavras, né, qual que é a conclusão tão importante desse estudo que impacta justamente nesse tema que a gente está trazendo para vocês? Não adianta hoje os escritórios contratarem bons advogados, com bons currículos, com boas experiências no mercado, né? Isso por si só não é suficiente para que o seu escritório realmente alcance a alta performance. Para que a alta performance realmente aconteça, é mais importante a gente estabelecer as bases do ponto de vista de gestão e de tecnologia para que essa equipe consiga trabalhar bem junta. Então, para essa equipe trabalhar bem junta, é extremamente importante que sejam implementadas ferramentas tecnológicas de gestão capazes de trazer basicamente 5 pilares que a gente elencou aqui para vocês nesse slide. Então, é sobre isso que eu vou abordar com vocês agora. O primeiro ponto que é extremamente importante da gente analisar é a centralização. Centralização em que sentido? É extremamente importante que os dados estejam centralizados, permitindo que cada colaborador tenha clareza do que precisa ser feito e de qual que é o papel que ele desempenha na entrega dos resultados. Então, como eu falei, não adianta a gente ter bons profissionais se eles não conseguirem todos os dias olhar de uma forma fácil e simples o que eles precisam efetivamente entregar naquele dia e qual que é o papel, a importância deles. Então, para isso, a gente precisa que tudo esteja centralizado e de fácil acesso para esse profissional. Um segundo ponto extremamente importante, pessoal, é comunicação. Eu costumo falar que comunicação eu acho que é um dos grandes gargalos de qualquer empresa, tá? Seja ela pequena, média ou grande. Aqui na Thomson Reuters a gente também encontra esses desafios muitas das vezes. Porque quando eu falo de comunicação, eu não estou falando só de comunicação entre o gestor e o seu colaborador, entre as próprias pessoas que compõem o time, mas a gente está falando de comunicação também entre áreas da empresa. A gente está falando de comunicação entre o escritório, o departamento e os seus clientes, sejam eles internos ou externos. Então, a gente está falando de uma comunicação com os stakeholders, então fornecedores, escritórios parceiros, peritos, né, quaisquer prestadores de serviço que estão envolvidos na cadeia do ordenamento jurídico. Então, a gente precisa permitir uma comunicação mais fluida, mais transparente, para que a gente não tenha esse tipo de gargalo, porque isso atrasa o nosso trabalho, né? Isso impede a alta performance no nosso dia a dia. A gente escuta muito nas reuniões com o mercado, vou dar um exemplo aqui muito típico de escritórios de advocacia. Escritórios que relatam uma alta dificuldade de comunicação entre setores jurídicos e o setor financeiro do escritório. Por quê? O setor jurídico ele está ali normalmente atolado de demandas para ele fazer, né? Reuniões, audiências, peças, documentos. E, por outro lado, o financeiro precisa ter visibilidade do que está sendo entregue para que ele possa cobrar dos clientes, principalmente dependendo do tipo de cobrança de honorários que é adotado pelo escritório. Então, se, por exemplo, o escritório ele tem uma cobrança por ato, por fase, por êxito, o financeiro ele precisa ter visibilidade se esses atos foram praticados para que ele consiga efetivamente cobrar do cliente.
e muitas das vezes essa comunicação ela fica muito difícil no dia a dia. Então, por isso que é importante a gente ter uma ferramenta que facilite essa comunicação e essa visualização dos atos praticados. Um terceiro ponto super importante quando a gente fala de tecnologia é a automação de rotinas burocráticas e repetitivas para que os profissionais realmente foquem em atividades intelectuais, que são aquelas atividades que geram mais valor, né? Então, qualquer advogado que você conversa hoje em dia costuma comentar que passa boa parte do seu tempo fazendo rotinas burocráticas, administrativas e repetitivas. E muitas das vezes são rotinas que não tem como a gente deixar de fazer, né, pessoal? Elas são importantes, elas são necessárias no dia a dia do advogado. No entanto, elas também não podem ser tomar todo esse tempo do advogado, porque isso também freia a alta performance. Então, a ideia é introduzir tecnologias que sejam capazes de automatizar algumas dessas rotinas. Em outros casos, não necessariamente automatizar, mas pelo menos agilizar esses processos, para que aí o advogado realmente tenha tempo de investir na atividade intelectual, que é onde ele gera mais valor e mais resultado e onde nenhuma tecnologia, né, substitui o trabalho que ele faz. Então, tempo para estudar, para desenvolver melhores teses, melhores peças e efetivamente conseguir melhores resultados para a equipe e para o escritório. Tá? Um outro ponto extremamente importante é a visão global, que é um aspecto extremamente relevante para os gestores do escritório, os gestores das áreas. Então, eles precisam ter uma visão global e transparente de todas as demandas que existem para serem entregues, para que a partir disso eles consigam fazer uma delegação melhor para o time e também para que eles consigam retirar os impedimentos daquela operação. Não sei se está todo mundo familiarizado com metodologias ágeis, com a cultura ágil, que é algo que se comunica muito com a cultura de alta performance, né? Como a Ju comentou anteriormente. Ela tem formação como PO e eu também tenho formação como Scrum Master, que são dois papéis de liderança dentro de times ágeis, né? Que têm focos diferentes, que se complementam. E a gente entende nas metodologias ágeis que o maior papel, talvez, dos gestores é justamente o de retirar impedimentos, né? É de olhar de forma global tudo que está acontecendo dentro daquele projeto e ir destravando a operação através da comunicação com outras áreas, através da busca de soluções, através de um pedido de ajuda para alguém que tem uma expertise maior naquela demanda para poder apoiar. Então, tudo isso ajuda para que a gente destrave a operação e ela possa fluir e ela possa acontecer com alta performance. Por último, mas não menos importante, é extremamente relevante que a gente tenha dados estruturados, unificados. Hoje, ter dados jurídicos, eu acredito que todo escritório tem, né? Seja numa planilha, seja num software, seja num sistema mais simples ou mais complexo. O dado jurídico, ele existe. O problema é que, na maioria dos casos, a gente percebe que esses dados jurídicos, eles estão dispersos. Então, a gente vê muitos escritórios que, às vezes, fazem gestão por planilha, ele tem uma planilha dos prazos, uma planilha de audiência, uma planilha com os dados do processo, ele tem outra planilha financeira e esses dados não se comunicam. Qual que é o problema disso? A gente não consegue cruzar os dados para extrair informação. Então, hoje, uma das grandes estratégias dentro de um escritório de advocacia deve ser unificar esses dados do negócio, de forma que a gente consiga transformar os dados e dar significado para eles justamente virarem informação e informarem a ação do escritório, ou seja, eles guiarem a tomada de decisão dos sócios. Então, hoje, os sócios, eles podem não mais tomar decisões apenas baseado na intuição, na experiência que eles têm, mas em insights obtidos através desses dados jurídicos que são organizados de uma forma que essa análise fique mais interessante, mais fácil, mais assertiva, tá? Só que, beleza, tudo isso a gente entende como importante, esses 5 pontos que foram abordados. Só que a gente percebe na prática que até mesmo a implementação de uma tecnologia capaz de trazer todos esses benefícios dentro do escritório, ela pode encontrar entraves se a cultura do escritório não estiver aberta à alta performance.
Eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker que fala que a cultura como a estratégia de café da manhã. O que essa frase significa? Que não adianta a gente criar toda uma estratégia incrível lá no início do ano para a gente seguir o nosso negócio se a cultura do nosso escritório, da nossa empresa não estiver preparada para estabelecer as bases da alta performance. Então, a partir disso surge o questionamento: como então a gente pode implementar uma cultura de alta performance que seja capaz de se adaptar às mudanças e às necessidades criadas pela evolução do mercado jurídico? É sobre isso que a Ju vai trazer um pouco mais de informação para vocês. Obrigada, Fernanda. Bom, pessoal, e aí a gente começa a falar um pouco sobre a transformação cultural, como que a gente faz isso, né? Quando a gente fala de transformação cultural, a gente pode falar de vários tipos de mudança. Pode ser uma mudança estrutural, pode ser uma mudança de procedimentos internos, nos processos internos do escritório, pode ser uma transformação da cultura, implementando a missão do escritório, os valores que esse escritório acredita e segue, os objetivos, e a gente pode estar falando também sobre mudança de software ou de sistema. Essa é a transformação cultural que a gente vê, ela é mais delicada, porque você não pode da noite para o dia falar ninguém mais usa planilha, agora a gente usa o sistema tal, porque você precisa transformar a mentalidade, a cultura do ambiente de trabalho, isso envolve as pessoas, né? Cada pessoa chega para trabalhar no escritório, em qualquer lugar, com a sua própria bagagem de cultura, aquilo que ela acredita ser certo, que ela acredita ser errado, e isso nem sempre é padronizado, isso não é regra para todo mundo, né? Então, aqui a gente vai falar algumas dicas bem rápidas mesmo sobre como vocês podem olhar para o que vocês possuem hoje, né? A estrutura de vocês hoje. A gente tem escritórios com vários tipos de atuação, tem escritórios com advogados recém-formados que se criaram a partir de uma cisão ou que se criaram a partir de uma fusão. E aí cada um vai ter uma cultura diferente. É importante que vocês analisem isso que a gente vai falar aqui agora e reflitam, beleza? Como que vocês podem implementar isso aí no escritório de vocês. Primeiro ponto é definir um propósito. Qual é o propósito de você promover uma transformação aí no seu escritório? Seja para missão, valores, ou o que é mais complexo aqui, que é a adoção de um software ou a troca de um software de gestão. É importante vocês explicarem e certificar o entendimento dos motivos dessa mudança. Você precisa se reunir com o seu time, né, pelo menos aqueles que ali vão participar dessa modificação, dessa transformação, e se comunicar. Todos tem que estar claro para todos que vão participar quais são os motivos, quais são os objetivos, quais são os benefícios e quais são os problemas e as dificuldades que podem ser encontradas no caminho, porque é importante também estar preparado para as adversidades, né, porque elas vão acontecer. Segundo ponto aqui é promover o engajamento. Pessoal, não adianta os sócios tomam uma decisão de trocar de software, de comprar um software novo, de mudar, mas não envolvem o time. Aqui o foco aqui é vocês identificarem quem são os stakeholders aí do seu escritório. Stakeholder não é só o cliente, a gente fala isso sempre. Stakeholder é qualquer pessoa capaz de influenciar, seja positivo, seja negativamente, uma decisão. Então, pessoal, é importante, comunique-se, não tome uma decisão só ali na alta liderança, envolva o seu time, converse com as principais pessoas aí do seu escritório, que fazem parte do seu dia a dia, que lidam com a rotina. A opinião deles, ela é importante, e você pode descobrir coisas muito relevantes para o seu projeto, para serem consideradas, que se você não consultar essas pessoas, tem grande chance desse projeto falhar, tá? A gente vê isso todos os dias aqui. Então, planeje-se, né? Para principalmente engajar o seu time. Tenha um objetivo, um escopo bem definido. Defina qual é o tempo aceitável para que essa transformação aconteça. Identifique quais são os seus recursos, qual é o custo envolvido, né? O quanto você vai poder investir, o quanto você espera de retorno desse investimento.
Quem são os seus potenciais fornecedores, né? E falando de software para gestão de contencioso, principalmente, você tem várias opções no mercado, mas analise a proposta ali, qual se identifica mais com o que você busca, analise os riscos, os aspectos legais. Se você hoje atende cliente pessoa jurídica, tenta entender se é realmente necessário a adequação, a conformidade com a LGPD, provavelmente vai ser. Então, isso tem que estar na sua lista de requisitos, né? Toda essa parte de segurança, criptografia, certificados, conformidade com essas leis de proteção. Se o seu cliente pessoa jurídica, né? Seu departamento jurídico, sua empresa lá, cliente, for uma multinacional, provavelmente você precisa estar adequado às leis dos outros países também, para que a sua comunicação, sua oferta desse serviço seja o mais certo possível, né? O mais dentro das conformidades possíveis. E planeje como você vai se comunicar. Então, a cada etapa desse projeto, né, de transformação, como você vai comunicar? Tem gente que adora e-mail, tem gente que não se adapta tão bem ao e-mail, prefere um WhatsApp, ou prefere uma reunião ali, que a gente costuma falar que é a daily. A daily jurídica ela é muito, muito interessante. São alguns minutos antes ou depois do expediente, em que um time ali, né, de controllers, de gerentes, de advogados, estagiários, se reúnem, conversam sobre as atividades, o que elas precisam de ajuda, o que está concluído. Às vezes, só essa comunicação inicial ou no fim do dia ela é o suficiente para o alinhamento dos entendimentos desse projeto. Então, combine com o seu time qual é a melhor forma da comunicação acontecer, porque isso gera engajamento. E aí, beleza, você já definiu qual é o propósito, você já definiu quais são os seus times, os principais comunicadores desse projeto, agora é a hora de definir os principais entregáveis, o que cada time vai fazer, o que cada pessoa vai fazer, o que cada pessoa vai gerenciar. A gente costuma sempre recomendar a definição de meta SMART. Definição de meta SMART são metas objetivas, com base em critérios objetivos. Muitas vezes você pode definir, eu quero que a recepção passe a fazer mais registros de dados completos ali das pessoas que entram em contato interessadas no meu escritório. Mas, gente, se hoje ela faz um e ela começa a fazer mais um, isso já é aumentar. Então, para essa pessoa, ela atingiu o objetivo dela. Mas para você que é gerente, que está ali buscando um resultado, não é o suficiente. Então, você tem que ter objetivos claros. Eu quero que tenha um aumento de 80%, 90%, 100%. E aí sim você tem critérios objetivos para avaliar a performance desse profissional. Você tem o exemplo da recepção, mas isso se aplica a qualquer área, tá bom? Monitore os seus resultados. Você está ali acompanhando de perto, não deixa para fazer esse acompanhamento 6 meses depois, porque 6 meses depois é muito tempo. O tempo que você tem para ajustar já passou demais, e aí pode ser que as coisas fiquem um pouco frustrantes. Então, vai monitorando semana a semana, quinzenalmente, o tempo que vocês conseguirem, o mínimo possível, que for possível dentro da rotina, mas monitore. Por quê? Não está saindo como planejado, você tem a oportunidade de replanejar. Isso é o ágil jurídico, isso é o ágil, né, de uma forma geral. Você testar, viu que errou, você erra rápido, você corrige rápido e volta a testar novamente, né? Então, trace objetivos claros, defina metas de curto e médio prazo e não se esqueça de medir esses resultados e monitorar o que está acontecendo. Por fim, reconheça o seu time. Então, seu time vem trabalhando ali numa frequência semanal, quinzenal, a cada 2 semanas, a cada mês. Não se esqueça de reconhecer o seu time. Promova uma cultura de recompensa, não uma cultura de punição. Então, às vezes, a gente pode ficar um pouco frustrado com os resultados, o time não está analisando a publicação no tempo que deveria, os relatórios ainda não estão com os dados estruturados, está faltando alguma coisa, os indicadores ali que você definiu ainda não estão legais, mas reconheça quem está fazendo, quem está se esforçando, quem está entregando, quem está fazendo o seu melhor
para atingir esse objetivo. E promova essas pessoas, né? O reconhecimento, ele não necessariamente ele tem que ser em dinheiro, ele pode ser... aqui na Thomson Reuters a gente tem uma forma muito legal de apreciar o trabalho dos colegas, que é enviando um cartão virtual com algumas palavras ali de reconhecimento. Gente, isso faz a diferença. Parece que é pouco, mas não é. O profissional que está dando o seu melhor, um reconhecimento bem feito, um reconhecimento sincero, pode mudar o dia dessa pessoa e ela pode fazer até muito mais depois de ser reconhecida. Então, isso é muito importante. Não se esqueça de reconhecer os seus profissionais. Ok? Bom, pessoal, então, eram essas as dicas que eu queria passar para vocês. Aqui está num slide resumido, se vocês quiserem fazer um print dessa tela para revisar depois. Tudo que a gente falou está aí. Ju, eu queria comentar com o pessoal uma situação super legal que aconteceu lá na Fenalô, você vai lembrar. Logo que a gente finalizou essa conversa, esse bate-papo, teve um advogado no meio da plateia que falou assim: ei, eu quero falar com vocês. E aí a gente, pois não, e tal, como é que a gente pode te ajudar? Ele falou assim: então, vocês falaram para mim, porque é exatamente isso que eu estou vivendo e eu sou cliente de vocês, inclusive. E aí a gente teve a oportunidade de conversar um pouco mais com ele e entender que ele já utilizava, né, o Legal One, que é a nossa ferramenta de gestão para escritório de advocacia, há bastante tempo. Eles gostavam da ferramenta, no entanto, eles estavam com um problema de engajamento do time para a utilização da ferramenta. E aí ele nos pediu a ajuda de como ele poderia engajar a equipe dele a utilizar, porque ele entendia que era importante, né, que ele precisava desses benefícios gerados e que ele precisava aumentar a performance do time. E aí, na oportunidade, conforme a gente foi conversando com ele estava acompanhado na época, ele era o sócio do escritório, e ele estava acompanhado de um outro advogado recém-formado, que tinha sido estagiário dele durante bastante tempo e depois tinha feito um trabalho super bacana no escritório e tinha sido efetivado como advogado. E aí esse advogado, ele comentou que ele tinha conhecimento, experiência no Legal One, que ele gostava da ferramenta, que ele acreditava que podia dar certo. E o que a gente sugeriu? Por que não, então, colocar esse advogado como um líder do projeto de maior utilização do Legal One? Né? Como uma forma de, primeiro, reconhecer o engajamento dele, dar para ele esse desafio, para que ele pudesse também se desenvolver, para que ele pudesse mostrar todo o trabalho dele e conseguir dentro do escritório um resultado relevante, que impactasse no escritório como um todo. Né? Porque esse advogado falou assim: meu sonho é um dia virar sócio desse cara, que eu admiro muito e tal. Eu falei: por que não dar a oportunidade dele, então, de mostrar esse serviço, já que ele está engajado? Então, na época, eles contrataram um serviço à parte de consultoria do nosso time interno para apoiar eles nessa estruturação e parametrização do sistema, que é um outro ponto extremamente importante, estabelecer as bases para a utilização da tecnologia. E aí ele colocou esse profissional, esse colaborador dele como líder do projeto de implementação da ferramenta jurídica, justamente para ser essa pessoa que vai acompanhar as métricas, que vai traçar as estratégias, que vai interagir com os consultores para trazer a realidade do escritório para o que eles precisavam, para a gente adaptar e personalizar a ferramenta para a utilização deles. Então, foi um caso super legal que a gente viu acontecer na prática e que a gente escuta todos os dias, tá, pessoal? Eu tive um bate-papo um tempo atrás com um advogado de um escritório super bacana e ele me trouxe que ele tinha um grande problema de cultura de utilização da tecnologia e ele estava achando que só ele tinha aquela realidade. Eu falei: não, fica tranquilo, porque essa é a realidade da grande maioria dos escritórios com os quais a gente conversa. Mas dá certo, né? A gente tem que fazer um passo a passo estruturado, como a Ju falou, comunicando muito bem essas etapas, estabelecendo métricas, preparando a ferramenta para receber as necessidades do escritório e depois acompanhando a utilização. Eu costumo falar, gente, que não basta a gente implementar uma boa tecnologia, ela precisa ser gerida, como qualquer coisa dentro de um negócio.
Então, a gente implementa, faz um trabalho de aculturamento, de utilização, mas é importante que existam pontos focais dentro do escritório que vão fazer a gestão disso posteriormente, que vão estabelecer fluxos de revisão desse trabalho, né, de auditoria dentro da ferramenta, estabelecer também níveis de controle de acesso para que cada colaborador só tenha acesso àquilo que ele realmente precisa ver, né, porque a gente sabe que escritório mexe com muitas informações que são sigilosas, que a gente tem que ter cautela no manejo desses dados jurídicos sensíveis, tanto do escritório quanto dos clientes. Então, também ter uma ferramenta que possibilita esse controle de acesso é super importante. E esse ponto do reconhecimento que a Ju trouxe, me lembrou até um outro ponto que a gente compartilhou lá na Fenaló, que é uma dica para vocês sobre liderança, né? Sobre como a gente estabelecer uma cultura de reconhecimento e não de punição, que foi o último ponto que a Ju trouxe aqui para a gente. Existe um estudo que foi feito na década de 60 por 2 americanos, se eu não me engano, e eles descobriram algo chamado efeito Pigmaleão. Não sei se vocês já escutaram sobre isso em algum momento. Basicamente, o que eles fizeram? Eles entraram numa escola nos Estados Unidos, pegaram crianças, fizeram um teste de QI nessas crianças para ver, né, quais delas tinham, a princípio, mais facilidade ali de aprendizado. E após esses estudos, eles pegaram as crianças com pior desempenho e comentaram com os professores, com os coordenadores, que essas crianças eram as que teriam maior chance de performar, que eram as crianças de maior QI. E fazendo isso, eles deixaram que ali o ano escolar seguisse, as aulas seguissem, e passado um tempo eles voltaram nessa escola para analisar a performance realmente desses alunos. E aí o que eles perceberam? Que aqueles alunos que eles tinham falado que teriam um melhor desempenho, mesmo sendo os que apresentavam menor QI, realmente foram aqueles que após aquele período tinham desempenhado melhor. Qual foi a conclusão que eles chegaram com esse estudo? Que a expectativa que os líderes, os professores colocam em cima dos alunos e dos seus subordinados, ela realmente interfere na realidade. Então, o que é muito comum a gente ver hoje na gestão de qualquer empresa? A gente tem um colaborador que não está indo bem, que não está performando, a gente acaba deixando ele. A gente vai, já dei feedback, não aplicou, deixa para lá, vamos ver e tal, acho que não tem mais solução, e a gente vai acabando colocando os desafios apenas para aqueles que a gente acredita que estão tendo maior performance. E o que esse experimento ele incentiva é que os líderes testem fazer justamente o contrário. Se você tem um colaborador que está desengajado, que está com uma performance baixa, desafie ele, dê responsabilidades para ele. Porque quando a gente dá responsabilidade para uma pessoa, de forma consciente e inconsciente, ela entende que se ela recebeu aquela responsabilidade é porque o outro acredita que ela é capaz de satisfazer aquela expectativa. Então, isso faz com que a pessoa se sinta mais motivada, mais engajada para correr atrás e realmente realizar um bom trabalho. Então, fica aí também uma dica de liderança para que vocês possam testar internamente com seus times e com seus colaboradores que talvez não estejam tendo a performance do jeito que vocês gostariam, né? A alta performance que a gente está buscando aqui. Sim. Pessoal, a gente recebeu algumas dúvidas, né, Ju? Isso que eu ia falar agora. Você tá com elas aí? Só um minutinho, eu vou abrir aqui as dúvidas que a gente recebeu para que a gente possa bater esse papo com vocês. Bom, a primeira pergunta que apareceu aqui para mim foi feita pela Thaís Ferreira. Ela fala o seguinte: com a saída do coordenador, qual seria a relevância da manutenção da área sem um novo coordenador, apenas com a mesma equipe? Você quer responder, Ju, ou quer que eu inicie aqui? Bom, pessoal, como a gente passou aqui, quando a gente tem uma cultura implementada, né, a gente tem ali procedimentos, a gente tem expectativas e o escritório define quais são as metas e os indicadores a serem atingidos,
Um dos grandes pilares da equipe de alta performance é a autonomia dessas pessoas seguirem o que já foi implementado. A gente entende que tem muita rotatividade em alguns escritórios, as pessoas entram, as pessoas saem. É muito comum até a gente encontrar, às vezes, o escritório já tem um software de gestão, mas aí entra uma pessoa nova, pode ser um coordenador ou pode ser uma pessoa do time, que fala, não, estou acostumado a trabalhar com Excel. Se você já tem um padrão, um parâmetro para ser seguido, você tem escritórios que até fazem manuais, manual do escritório, de como que eles vão funcionar, o coordenador, você pode ficar um tempo sem a coordenação ali, que as pessoas vão ser capazes de continuar entregando, porque todas elas se sentem automotivadas, elas têm autonomia, elas têm accountability, né, que é a autorresponsabilidade de entregar aquela atividade. E aí, pessoal, tem que ter toda essa rotina implementada, né? Você tem que ter, como que você vai se comunicar? Vai fazer a daily no começo ou no fim do dia, como a gente fala? As pessoas, elas se automotivam, elas se sentem responsáveis por aquilo. Mas o papel da liderança, ele é importante. Então, eventualmente, ele não deu para contratar um coordenador agora, o time vai conseguir seguir, mas ele precisa também de um papel de liderança para ter uma hierarquia ali, um controle das atividades e alguém responsável pelo todo. Então, respondendo com a saída do coordenador, a relevância é relevante, mas é um papel complementar a toda a estruturação, a todas as atividades que o time como um todo precisa entregar. Não é responsabilidade só do coordenador. Respondi? Quer complementar, Fê? Respondeu. Thaís, não sei se você está aí, mas se eu não te respondi, pode colocar no chat aí, por favor. Eu ia só complementar esse ponto que a Ju falou da autonomia, da autorresponsabilidade, é o pilar, o maior pilar da alta performance, né? Dos times ágeis, quando a gente estuda agilidade, quando a gente estuda metodologia ágil. Então, é importante que as pessoas elas já conheçam e sigam esse fluxo de trabalho, só que para isso ele precisa estar bem estruturado. Então, por isso que a gente falou que é importante que exista uma ferramenta de gestão que é base para isso tudo e que estabelece esses fluxos de trabalho, essas rotinas. E como a Ju falou, uma boa dica é o escritório ter esse manual que centraliza todas as regras do escritório. Eu costumo brincar que às vezes eu escuto alguns clientes falando: não sei se eu mudo de software porque meu time talvez não vai aceitar, não vai gostar, eles são muito fechados, eles não se adaptam. A gente entende e é por isso que a gente fala que é importante que eles participem da decisão, que eles entendam o motivo e o propósito da mudança. Só que ao mesmo tempo, a alta gestão, os sócios, eles precisam estabelecer as regras da empresa, né, as ferramentas que serão utilizadas. Eu brinco que aqui na Thomson Reuters a gente usa várias ferramentas internas. Não necessariamente a gente vai amar todas as ferramentas, a gente vai achar que elas são as melhores, mas hoje elas já estão estruturadas de uma forma que funciona. Então, é uma regra da companhia e os novos colaboradores vão se adaptar a essas novas realidades. E se adaptam rápido, tá? Porque eu sei que quando eu entrei aqui, eu achei que era muita coisa para me adaptar também e rapidamente vai entrando na rotina. Então, a gente tem esse período inicial de adaptação, que é difícil, a gente sabe que tem resistência, mas essa comunicação e o estabelecimento dessas regras e fluxos de trabalho, eles são importantes, tanto para quem já está na equipe, mas principalmente para quem está chegando também na empresa. Porque hoje, como a Ju falou, como os escritórios costumam ter uma rotatividade muito grande de colaboradores, gasta-se muito tempo em treinar pessoas para a rotina e cultura do escritório. Se esses fluxos já estão estabelecidos, se eles já estão documentados em um manual, facilita também o treinamento. Eu falo isso porque eu também treino alguns times internos aqui no onboard. Então, ter documentos e fluxos de trabalho já existentes ajuda todo mundo. Porque se eu esqueci, se eu não sei como faz alguma coisa, eu sei quem eu posso consultar ou qual documento eu posso consultar e achar essa informação. Então, isso é algo que ajuda também as pessoas a criarem essa autonomia, né, Ju?
E a gente escuta também muitos, quando não tem todas essas etapas muito bem estruturadas, principalmente a parte da comunicação ali, do engajamento, a gente conversa com muitos sócios, decisores de escritórios, que falam, olha, eu estou pagando o sistema, mas está todo mundo usando planilha. Ou estou pagando o sistema para usar só a agenda. E aí quando a gente fala de buscar quais são os possíveis fornecedores, pessoal, faz muita diferença quando você pode contar com um time de atendimento especializado para o cliente, porque quando a gente identifica esses casos, a gente coloca um especialista em contato com esse escritório para ajudar a desenvolver no treinamento esses usuários que não estão usando o sistema. E isso é a realidade da grande maioria. Então, se você ainda não escolheu um sistema, ou se você já tá trabalhando com o sistema e ainda não está satisfeito com os resultados, dá um passo para trás, analisa essas etapas, item por item ali, e identifique como que você pode, a partir de hoje, promover essa transformação aí. E aí, como a gente comentou aqui no encontro, o time tem que ser autorresponsável, eles têm que fazer parte dessa comunicação. Não adianta você comprar o sistema mais caro do mundo ou o sistema mais barato do mundo. Se as pessoas não fizerem parte dessa transformação, você sempre vai ter uma pessoa ali, não, ele não usa esse módulo, ele prefere fazer por planilha. Ele não usa agenda, ele prefere fazer por planilha, porque dá super certo, nunca perdeu um prazo, eu prefiro não mexer para não dar errado. Então, pessoal, comece pequeno, teste. No último evento que a gente fez de gestão eficiente de intimações eletrônicas, eu comentei isso. Você não precisa mudar o escritório da noite para o dia, todo ele. Pega ali, começa pequeno, escolhe quais são os seus clientes que não são tão impactantes, que não são tão estratégicos, que tenha poucos processos, tenha poucas publicações e comece pequeno. Comece a testar aquele modelo, ajusta, na hora que deu certo, é aquilo que você busca, implementa em outra área, e por aí, e assim você vai, de pouquinho em pouquinho, no seu escritório, engajando essas pessoas a trabalharem com o sistema que você escolheu. E no caso, se for um sócio, um influenciador ali, um decisor de compra. Beleza? Um outro ponto também que eu sempre falo muito para os nossos clientes, Ju, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui, é que quando a gente normalmente faz uma reunião comercial, normalmente a escolha ela vem dos sócios, né? Em muitos casos os colaboradores participam, mas a decisão final ela cabe aos sócios normalmente. E aí quando a gente conversa no nível de gestão, talvez para quem é gestor, para quem é sócio, fique muito claro o benefício da utilização de uma ferramenta completa de gestão, né? E que são aqueles todos que a gente já falou, de melhora de comunicação, de centralização, da possibilidade de extrair relatórios e dados para tomada de decisão mais assertiva e estratégica. Só que é importante quem está na ponta entender os benefícios de utilização da ferramenta, porque às vezes quem está ali na ponta cheio de coisa para fazer, mais uma coisa que eu tenho que inserir dados, mais uma coisa que eu tenho que fazer, que é preencher sistema. Só que um ponto que eu sempre brinco é o seguinte: primeiro ponto, os dados a gente sempre tem que preencher. A diferença é que antes você preenchia às vezes numa planilha ou num software mais simples e agora você vai preencher num outro formato. Então pode ser que exista assim uma mudança, mas também não vai ser uma mudança tão grande assim, mas uma mudança de formato. E o segundo ponto, que é extremamente importante, além da automação de algumas rotinas repetitivas e burocráticas, essa agilidade no dia a dia que vai trazer para quem vai utilizar a ferramenta, é muito importante que você, advogado que está na ponta, entenda que o software é quem vai te ajudar a mostrar o bom trabalho que você faz. Então, aquela velha máxima de quem não é visto não é lembrado, se você realiza um trabalho incrível, mas você não registra nada do que você realiza, como que o seu gestor, como que o sócio do escritório vai saber o trabalho que você faz e vai te valorizar? Então, a gente tem visto muitos escritórios que são nossos clientes utilizando a ferramenta de gestão
para entender quem tem maior produtividade, quem tem feito maiores entregas com mais qualidade. Muitas vezes até utilizando o nosso sistema de BI, o Analytics, para gerar isso em gráfico de forma que fique visível para os colaboradores e ao final daquele período, quando for fazer um reconhecimento, seja financeiro, seja uma promoção a um novo cargo, que seja um reconhecimento não mais só com critérios subjetivos do gestor, mas com critérios objetivos extraídos através do sistema de gestão. Então, entendam que a ferramenta de gestão, ela é muito importante para quem está na ponta, não só para agilizar a rotina, mas também para mostrar o seu trabalho para que você consiga ser reconhecido, tá? Então, lembrem-se disso. E por isso é importante vocês preencherem os dados e engajarem na utilização da tecnologia. Não, e tem muitos clientes também que falam, eu estou te pagando um honorário muito alto e você não está fazendo nada. Então, é o software que vai te ajudar a virar esse jogo. Comprovar para o seu cliente quantas horas de estudo você gasta, quais são os andamentos que você providencia naquele processo. E aí você tem diversas formas de comunicar isso para o seu cliente, né? Então, é realmente muito importante. O advogado falou Vamos assim para a próxima comigo outro pergunta. dia. Tá, Vamos, Ju. Só vou fazer um comentário aqui que tem a ver com esse tema. O advogado outro dia comentou comigo que para ele estava achando mais difícil manter os clientes que ele já tinha do que trazer novos clientes, porque muitas das vezes o fato de não ter saído, por exemplo, nenhuma sentença nos processos daquele cliente, o cliente achava que ele não tinha feito nada naquele mês, e que então o honorário dele estava muito caro, já que ele não estava mostrando nenhum tipo de serviço ali teoricamente. Então, ele contratou justamente essa plataforma de BI para que ele pudesse mostrar, né, de um formato até mais visual para esse cliente todo o trabalho que ele fez, mesmo que às vezes naquele mês não tenha tido nenhuma sentença, por exemplo, nos processos daquele cliente, né? Existe um trabalho por trás do advogado que é árduo, que o cliente que está na ponta muitas vezes não consegue enxergar, né? A segunda pergunta que a gente tem aqui é da Priscila dos Reis. Como a alta performance é adotada no meio de trabalho híbrido? Quer começar, Ju? Bom, a alta performance, ela independe do formato de trabalho, Priscila. De novo, voltando, se você tem método, se você tem procedimento, se você tem regras e metas estabelecidas, não deveria fazer diferença. E aí a gente fala do formato híbrido desde que ele funciona, desde que a pessoa esteja em home office, com o mesmo foco, no mesmo ambiente de trabalho que ele estaria no ambiente físico, né? Lá no escritório, no local de trabalho presencial. E aí a gente passou pela pandemia, a gente teve diversas dicas aí de como organizar um home office, mas a alta performance, se você tem as métricas, as metas e tudo isso esquematizado e como essa pessoa deve se comportar e deve entregar o resultado e se comunicar, a alta performance ela pode acontecer independente da forma de trabalho desse profissional. Exato. Tá, sim. Sim, até esse tema comunica muito com o vídeo que a gente postou recentemente nas nossas redes sociais, a Thomson, que eu gravei. Também foi uma pergunta que surgiu no outro webinar que a gente estava falando sobre gestão para escritório de advocacia, que é justamente o desafio da gestão no home office ou no híbrido, né? E como a Ju falou, na verdade, o híbrido ou o home office, ele não impede a alta performance de maneira alguma. Talvez a tecnologia ela vai se tornar ainda mais relevante nesses casos. Por quê? Quando a gente fala de escritórios que atuam no formato híbrido ou 100% home office, que é uma realidade de muitos escritórios hoje, talvez o maior desafio seja segurança de dados, e para isso a gente precisa de ter uma plataforma que esteja em compliance com a LGPD. E um outro ponto extremamente importante é essa comunicação e alinhamento do time. Se a gente já tem uma estrutura que suporta isso, que facilita essa comunicação, ela vai acontecer mesmo no online. Então, um ponto que pode ajudar, e talvez fique uma dica para vocês, é fazer dailies, que foi aquela cerimônia que a Ju comentou anteriormente, que é uma cerimônia
típica do Scrum, que é uma metodologia ágil de gestão de projetos e de rotina, mas que a gente pode implementar em qualquer equipe, que é basicamente todos os dias a gente tirar até no máximo 15 minutos, tá, pessoal? Tem que ser algo bem rápido e objetivo. Reúne as pessoas da equipe rapidamente, cada um fala ali de forma rápida o que ele fez no dia anterior e o que ele tem planejado para fazer para aquele dia. E aí ele fala rapidamente como que ele está se planejando para entregar aquele resultado e se ele precisa de ajuda, se ele tem algum impedimento, porque aí esse é o momento, por exemplo, do gestor, do líder daquela equipe poder apoiar para realmente garantir que aquilo seja entregue naquele dia. Ainda mais que no caso da advocacia, a gente está falando de prazo judicial, que é algo extremamente crítico. Então, esses alinhamentos são importantes e aí a gente pode fazer essa reunião online, né, tranquilamente, não tem problema nenhum, tá bom? E com relação à gestão de prazo, esse reunião, esse evento, a daily, ela é ainda mais importante, porque se você, o caso do escritório, que tem uma controladoria ali, e eles sempre pré-analisam aquela publicação antes de passar para o advogado trabalhar, é a oportunidade ali de entender qual vai ser a estratégia daquele prazo. Porque não necessariamente você pode querer recorrer nos 5 primeiros dias. Vai que entra o embargo de declaração ali, né? Então, vai da estratégia do advogado, da estratégia do escritório, o que ele vai fazer. E é a dele, é nessa conversa que o time tem ali, define ali qual vai ser a estratégia para cada publicação encontrada. Exato, e eles podem discutir isso internamente, conversar e aí tomar uma decisão até mais acertada, já que todos os colaboradores envolvidos vão poder opinar naquilo, né? É isso aí. Próxima Uma pergunta. outra pergunta que chegou para a gente foi da Helena. Como estabelecer padrões operacionais de qualidade em petições? Eu comentei até com a Ju, a gente recebeu essa pergunta antes, que às vezes fica difícil da gente dar uma resposta muito exata para algumas perguntas, porque a gente não tem visão da área de atuação do escritório, de como que exatamente a realidade daquele escritório funciona. Mas a gente elencou aqui algumas dicas que a gente acredita que podem ajudar nessa melhora de qualidade, né, nesse padrão operacional aí das petições. O primeiro ponto é a gente criar um banco de documentos para centralizar e padronizar essas petições através de modelos básicos. Então, é importante que o escritório tenha um GED, que é um ambiente seguro também para armazenar esses documentos, onde todos consigam acessar de forma fácil de qualquer lugar que ele estiver, né, principalmente no caso aí do home office, como a gente falou, do formato híbrido, e a partir disso ele ter pelo menos um padrão ali, um mínimo necessário que precisa ser seguido de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo escritório. Um outro ponto, acho que vai muito naquela ideia dos manuais, né, da criação de um manual que fixe algumas regras e algumas boas práticas que são esperadas pelo escritório. Então, os membros eles vão poder consultar essas regras, esses parâmetros, para que eles realmente sigam isso quando eles forem elaborar uma petição. E aí, principalmente para quem está começando no escritório, que ainda não está tão adaptado a esses fluxos de trabalho, a essas regras. Outro ponto que a gente elencou também foi a possibilidade de vocês criarem internamente fluxos de revisão dessas petições por um profissional mais experiente. Então, seja um gestor ou um advogado mais sênior, né, criar um fluxo de trabalho que, após a elaboração da petição, do documento, tenha sempre uma pessoa que já está adaptada a essa cultura e essas regras que revise isso de uma forma ágil para a gente garantir a qualidade desses documentos, dessas peças. Muitos dos nossos clientes, por exemplo, utilizam o nosso workflow para facilitar a criação desse fluxo. Então, já estabelecem que a partir do momento que aquele responsável cumpre a tarefa de petição, né, daquele documento, de elaboração daquele documento, a partir do momento que ele dá como cumprido, já é disparada uma tarefa para o superior imediato dele, por exemplo, para um gestor, para que ele revise aquele documento antes dele ser peticionado ou antes dele ser enviado para o cliente, nos casos de demandas consultivas também, tá? A Ju até agregou aqui com o ponto das jurisprudências, que acho que vale a pena ela comentar. Pessoal, jurisprudência é o coração de uma peça, né? Independente se você
tá? Para o autor ou para o réu. Você tem que ler a jurisprudência para entender aquele assunto e se tem mais a favor, não tem tanta, ou tem mais contra o seu cliente. Uma outra dica que a gente pode trazer aqui é, independente de quem vai fazer essa peça ou quem vai começar a escrever essa peça, determine ali um mínimo de jurisprudência que você quer colocar. Essa pessoa ela tem que pesquisar, sei lá, tem que citar pelo menos 3 ou 5 jurisprudências sobre que embasem a minha argumentação. Poxa, encontrou? Beleza. Tá a favor? Então, ótimo. Então, esse critério já é um critério de qualidade para a pessoa que vai revisar esse documento, saber que foi feito um estudo, foi feita uma pesquisa e essa jurisprudência aqui encontrada está de acordo com o que eu quero para o meu cliente. Ou não encontrei um mínimo necessário ali. Então, aí você pode colocar, como a Fernanda comentou, um fluxo de revisão. Então, não encontrei jurisprudência o suficiente, eu não encontrei doutrina que sustente essa argumentação que eu estou fazendo aqui para o meu cliente. Eu vou passar isso para um advogado mais sênior, aquele mais especialista, para que ele dê algum tipo de parecer para que essa peça tenha uma qualidade mínima aceitável para ser protocolada, tá? Então, e aí, pessoal, não vou trazer aqui dicas muito jurídicas, eu vou pedir que pegue esses insights, olhem aí, conversem internamente com os advogados que vocês têm aí no escritório e tentem criar métricas objetivas a partir disso, porque a probabilidade de êxito ou perda está diretamente relacionada com a quantidade de jurisprudência e doutrina a favor ou contra do seu cliente. Ou se não tem nada sendo falado, aí a gente pode estar falando de um precedente. Então, levem isso aí internamente, conversem entre vocês e tentem traçar esses objetivos, essas metas, esses critérios mais objetivos na criação dessa peça jurídica. Aí a qualidade naturalmente vai aparecer. Bom? Sim, esse é um dos pilares nossos, inclusive, né? A nossa ferramenta de gestão hoje, ela tem uma parte de conteúdo da Editora Revista dos Tribunais integrada justamente para facilitar esse estudo e essa integração do conteúdo nas peças, né, nas demandas jurídicas. Por último, acho que dá para a gente responder essa última pergunta que chegou aqui para a gente, que é mais rapidamente, para a gente também não extrapolar muito tempo, que foi enviada pelo Tiago Ramos. Como melhorar a performance exercendo a advocacia individual? A gente vê muito isso, né? Tem muitos advogados no Brasil hoje exercendo advocacia individual. Tiago, eu acredito que hoje o grande desafio do profissional que atua sozinho na advocacia é justamente conseguir fazer uma gestão de rotina eficiente, se organizar. Porque o profissional que atua sozinho, ele é tudo, né? Ele é marketing, ele é jurídico, ele é financeiro, ele é administrador, ele é contador. Então, justamente por ter muitas demandas centralizadas na figura dele, é importante que ele faça uma gestão de rotina eficiente. Então, acredito que a implementação de tecnologia ela também pode ajudar esses advogados que atuam sozinhos ou em pequenos escritórios, justamente para que você tenha uma gestão mais à vista, que é algo que a gente fala em metodologia ágil. Você conseguir bater o olho e entender o que você precisa fazer dentro daquele dia, quais são os seus prazos, consiga tratar suas publicações e intimações de uma forma mais célere, mais centralizada. Então, acho que tudo isso pode ajudar você a alcançar alta performance, mesmo que você não tenha outras pessoas atuando com você. Tentar se organizar e efetivamente se autogerir, que é um desafio muito grande, a gente sabe, mas que é possível. Tá bom? Pessoal, você quer complementar, Ju? Quero, rapidinho, só antes da gente encerrar. E reflita, qual que é o seu objetivo como profissional sozinho? Você quer mais clientes? Você quer clientes melhores? Mais receita? Você quer crescer? Você quer ficar onde você está? Então, é importante, esse é o seu objetivo, é o que vai guiar a sua decisão. Ou não, eu estou aqui, recém-formei, estou trabalhando sozinho, mas estou estudando para um concurso. Então, pense aí qual é o seu objetivo nessa carreira jurídica e, como a Fernanda falou, se a sua meta não é o concurso público, o software ele é completamente necessário para você atingir esses outros objetivos.
É isso. Deixa eu encerrar aqui. Aqui, pronto. Pessoal, muito obrigada. Foi ótimo falar com vocês mais uma vez. Fê, obrigada. Érica, obrigada. Eu que agradeço. Ju, Fê, obrigada pela participação. Acho que foi muito relevante tudo que foi conversado aqui. Quem tiver dúvidas ou quiser conversar depois com a Juliana, com a Fernanda, fiquem à disposição para mandar mensagem para a gente também. Em breve vocês vão receber a gravação desse webinar. E Fê, se quiser finalizar com alguma consideração, fica à vontade. Só agradecer mesmo pela participação de vocês e colocar nossos contatos no LinkedIn à disposição, caso vocês queiram trocar mais ideias, né, e queiram entender como que hoje a gente tem conseguido apoiar os nossos clientes nesses desafios. A gente se vê em breve, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia a todos.